Olá, seja bem-vindo ao audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 42 do livro Leviatã. Mas antes de começarmos essa leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação. Esta parte do poder das chaves, mediante a qual os homens são expulsos do reino de Deus, é o que se chama excomunhão. E excomunhar, no original, significa expulsar da sinagoga, quer dizer, expulsar do lugar do serviço divino. Palavra esta derivada do costume dos judeus de expulsar de suas sinagogas os que eram considerados, quanto à conduta ou à doutrina, contagiosos, do mesmo modo que os leprosos, pela lei de Moisés, eram separados da congregação de Israel, até ao momento em que fossem declarados sãos pelo sacerdote. O uso e efeito da excomunhão, no tempo em que ainda não era reforçada pelo poder civil, limitava-se a isto. Os que não eram excomungados deviam evitar a companhia dos que eram. Não bastava considerá-los como pagãos que nunca tivessem sido cristãos, pois com estes podia-se comer e beber. O que não se podia com as pessoas excomungadas, conforme se vê na palavra de São Paulo, em que ele diz em 1 Coríntios 5:9, que antes lhe havia proibido a companhia dos fornicadores. No entanto, como isso não seria possível sem sair do mundo, limitou a regra aos fornicadores e outras pessoas viciosas que fossem dos irmãos. Como tal pessoa, disse ele, não se devia andar de companhia nem comer. E isto não é mais do que disse o nosso Salvador em Mateus 18:17, que ele seja para ti como um pagão e um publicano. Porque os publicanos, que eram os colhedores e recebedores das rendas do Estado, eram tão odiados e detestados pelos judeus que eram obrigados a pagar. Que publicano e pecador eram entre eles tomados pela mesma coisa. Tanto assim era que quando o nosso Salvador aceitou o convite do publicano Zaqueu, embora fosse com o fim de convertê-lo, isso foi encarado como um crime. Assim, quando nosso Salvador acrescentou publicano, proibiu efetivamente de se comer com uma pessoa excomungada. Quanto a proibi-los de entrar em suas sinagogas e lugares de reunião, não tinham poder para fazê-lo, a não ser como donos do lugar, quer como cristãos, quer como pagãos. E como todos os lugares pertenciam de direito ao domínio do Estado, tanto o excomungado como o que não tinha sido batizado podia lá entrar, com permissão do magistrado civil. Como, por exemplo, Paulo, antes de sua conversão, entrou em suas sinagogas de Damasco para prender cristãos, homens e mulheres, e levá-los a ferros para Jerusalém, com permissão do sumo sacerdote. O que mostra que para um cristão que se tornasse apostata, no lugar onde o poder civil perseguisse ou não apoiasse a igreja, os efeitos da excomunhão nada tinham capaz de causar prejuízo ou de inspirar terror. Nenhum terror devido à sua descrença e nenhum prejuízo, porque com isso voltavam a gozar do favor do mundo, e no mundo futuro não iriam ficar em situação pior do que os que nunca tinham acreditado. O prejuízo era mais para a igreja, pois com isso provocava os que expulsava a um mais livre exercício de sua maldade. Portanto, a excomunhão só tinha efeito sobre os que acreditavam que Jesus Cristo havia de voltar em glória, para reinar para sempre e para julgar tanto os vivos como os mortos, e que, portanto, ele recusaria a entrada em seu reino aquele cujos pecados fossem retidos, quer dizer, aos que fossem excomungados pela igreja. Por isso, São Paulo chamou a excomunhão uma entrega da pessoa excomungada a Satanás, porque além do reino de Cristo, todos os outros reinos após o juízo final ficarão incluídos no reino de Satanás. Eram disto que o crente tinha medo, quando ameaçado de excomunhão, quer dizer, de uma situação em que seus pecados não seriam perdoados, de onde podemos concluir que a excomunhão, no tempo em que a religião cristã não era autorizada pelo poder civil, era usada apenas como correção dos costumes e não dos erros de opinião.
porque se tratava de um castigo que só podia ser sentido pelos que acreditavam e esperavam o regresso de nosso Salvador para julgar o mundo. E os que em tal acreditavam não precisavam, para conseguir a salvação, de nenhuma outra opinião, mas apenas da retidão devida.